Segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Estamos aí eufóricos pelo dia de ontem, porque a Paulista balançou e o mundo chacoalhou. E nós vamos falar desses dois assuntos, tanto da manifestação de ontem, como da vida econômica mundial, né? Que a coisa está pegando fogo, para quem não sabe. Mas o importante aqui é dizermos que, segundo a manifestação de ontem, podemos então estabelecer que a nossa direita conservadora está mais viva do que nunca. Se havia alguém duvidando da capacidade de Jair Messias Bolsonaro segurar seus apoiadores conservadores, quebraram a cara, porque agora eles estão 100% cientes de que o apoio a ele está mais vivo do que nunca. A manifestação de ontem na Avenida Paulista me faz dizer o seguinte: parece que a esquerda brasileira, que vai desde um simples militante, jornalistas e até políticos, eles se tornaram verdadeiros mitômanos, né? Que é uma palavra estranha, mas que significa aí, dentro de um contexto, uma mentira patológica. É assim que a esquerda é, mentirosos patológicos. Por quê? Porque não aceitam a realidade de que as manifestações patrióticas, verde e amarela, evidentemente, sempre são fabulosas. E quem insiste com esta doença de que ontem havia somente 50 mil pessoas, 50 mil patriotas na Avenida Paulista, porque realmente não quer sarar dessa doença. Já passa a ser um caso de extrema unção, né? Uma extrema unção política, digamos assim, da esquerda. Não vou entrar no mérito da questão se havia 700 mil pessoas ou mais de 1 milhão de pessoas, porque isso pouco importa. Tem muitas pessoas que preferem acreditar no que ouvem, ao invés de acreditar no que enxergam. E nós aqui enxergamos o tanto de pessoas que estavam presentes na Avenida Paulista. Então não precisamos nos desesperar em querer provar que tinha 1 milhão, mais de 1 milhão, pouco menos de 1 milhão. O que importa é que quem lá estava porque foi de graça. Não precisaram ser convidados através de mortadelas, ou ninguém prometeu uma caixa de ovos, ninguém prometeu um pacote de café para que os patriotas fossem na Paulista ontem, né? Então o importante aqui é apontar o fato de que quem estava lá estava se envolvido em uma causa humanitária, que deveria ser, por natureza, uma pauta não somente da direita, mas também da esquerda. Porque trata-se de uma causa humanitária. Porque estamos falando aí de brasileiros inocentes que estão presos. Mas, para quem ganhou anistia, mesmo sendo criminosos, como parte dessa turma que ainda está no poder hoje, o que nós podemos esperar, né? A manifestação de ontem me chamou muito mais atenção pelo fato de que os discursos foram muito bons. Como da nossa eterna primeira-dama, que fez um discurso emocionante, convocando os filhos do presidente Bolsonaro para se unirem ali em cima do carro, né? Mostrando que não existe divisão entre eles. Carlos Bolsonaro com as mãos no ombro da Michelle, onde costumeiramente todos dizem que não se dão. Nada disso. E ainda chamaram por Eduardo Bolsonaro, que estava assistindo online, evidentemente, né? E mandaram a Paulista, mandaram um abraço para Eduardo Bolsonaro. Isso foi muito emocionante, a forma como ela fala, a maneira como ela se coloca para o povo. É uma pessoa espetacular que está muito pronta para representar o Brasil se necessário for. Isso é fato, né? Outro discurso muito bom, e quando eu falo mal eu falo porque é necessário falar, e quando eu tenho que elogiar eu elogio. O Nicolas Ferreira fez um discurso espetacular.
Finalmente ele assumiu e colocou na boca as palavras que o povo queria ouvir contra a Corte Suprema. Foi contundente, fala com muita facilidade, as palavras escorregam da sua boca numa facilidade enorme. E é sim uma pessoa que tem que ser muito bem cuidada. E eu não falo cuidado no sentido político, porque disto ele por conta própria sabe como se desenvolver. Eu digo cuidado fisicamente mesmo, porque ele tem sim um futuro promissor e, portanto, corre muitos riscos. Falas muito boas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que fez questão de anotar ali tudo que Jair Bolsonaro fez durante seus 4 anos de mandato, deixando mais uma vez para quem ainda duvida o quanto ele é apegado a Jair Bolsonaro, o quanto ele é sim bolsonarista. E um excelente governador de estado, quem vive aqui em São Paulo sabe disto, né? Ou seja, temos que enaltecer os discursos como aconteceu, né? E claro, Jair Bolsonaro por si só não precisamos dizer o quão é importante suas falas, né? Falou o que tinha que ser dito, externou suas preocupações, seus medos e não teve medo de apontar mais uma vez o dedo para a Suprema Corte. Ou seja, foram muitos bons discursos, o do Silas Malafaia é sempre muito contundente, e isso serve para mostrar o quê? Que a direita conservadora está unida, né? Quem consegue, eu diria o seguinte, para provar a força de Jair Bolsonaro, eu pergunto, quem consegue nos dias de hoje, reunir 7 governadores de estado em uma manifestação? E não foram 8, porque evidentemente o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, não pôde viajar por conta das chuvas lá no Rio de Janeiro, que foram além da conta. Senão seriam 8, né? Ou seja, estiveram presentes Tarcísio de Freitas, de São Paulo, claro, Romeu Zema de Minas, Jorginho Melo de Santa Catarina, Ronaldo Caiado de Goiás, Wilson Lima do Amazonas, Ratinho Júnior do Paraná e o Mauro Mendes lá de Mato Grosso. Agora eu pergunto, é sempre bom a gente cutucar um pouco, né? Para ver se as pessoas acordam. Onde estava o general Mourão? Ele se esconde, né? Nessas horas ele não quer se comprometer com ninguém, ele se esconde, poderia estar lá. Havia muitas pessoas, muitos parlamentares, que nem discursaram, mas estavam presentes. Gustavo Gaia, o Van Hatten estava lá, tinha muitas pessoas, não vou falar porque havia mais de 50 políticos. Né? Mas onde estava o Mourão? Onde estava o senhor Ricardo Salles? Que deveria sim estar presente, mostrar a cara, e se esteve lá, me desculpem, porque eu não vi. Eu não vi. Onde estava o senhor Cleitinho, que fala muito, fala demais, mas quando chega na hora de aprovar pautas do governo, ele apoia. Quando chega na hora de colocar a cara numa manifestação como essa, não aparece. E volto a dizer, se esteve por lá também, me desculpem, eu não vi. E o Marçal? E o Pablo Marçal? Por que não dá a cara nessas horas? Ou seja, a Carla Zambelli a gente sabe que, né, só falta um voto para ela perder o mandato e sabe-se lá se não vai pegar cana também. Mas é muito importante a gente saber separar verdadeiramente quem é conservador de fato, quem é bolsonarista de fato, e quem é que mostra a cara. Isso é muito importante. De qualquer maneira, a imprensa hoje chorou de raiva, porque como eu havia dito em vídeos anteriores, essa manifestação de ontem, ela colocava um grau de risco para Jair Bolsonaro. Vocês irão se lembrar que eu disse que se por um acaso a manifestação fosse fraca, não ocupasse quarteirões e quarteirões de pessoas, ficaria claro o sinal de que a força de Jair Bolsonaro diminuiu e que os conservadores já não estão tão unidos. Mas felizmente, com a graça de Deus, ficou provado que estamos ainda todos juntos com a mesma vontade de mudar o Brasil. Estavam lá mulheres
fortíssimas assistindo, senhoras, senhores, homens, crianças, jovens, muitos jovens. Isso me alegrou muito. Homens bonitos, mulheres bonitas, idosos bonitos, crianças bonitas. Eu não falo de beleza física, eu falo de beleza patriótica. A gente observava nos olhos das pessoas que estavam ali com aquele clamor de Brasil, em busca de defender o Brasil, lutar por nossos direitos. E, claro, valorizar Jair Messias Bolsonaro, que não se cansa de falar a verdade, não se cansa de mostrar o caminho, não tem medo e sabe mais do que ninguém os riscos que estão correndo. Mas enquanto isso, a imprensa, aquela que desdenha, aquela que joga contra, aquela que são verdadeiros traidores da pátria, estão chorando, estão lamentando, a ponto hoje do... me fugiu o nome dele. Não importa também. Lá na Globo News, um que é de esquerda, que foi guerrilheiro também, né? Do Partido Verde, senhor já, me fugiu o nome. Chegou a dizer que ainda hoje não existe força política que consiga colocar tantas pessoas na rua como Jair Bolsonaro. Isso é uma forma de assumir uma verdade. É uma forma de assumir uma verdade. Ninguém consegue colocar na rua uma multidão como Jair Messias Bolsonaro. E isso para nós é uma vitória, foi uma vitória que serviu para mostrar que a pressão daqui por diante só tende a aumentar, porque com 7 governadores, todos eles sendo chamados um por um no carro de som para dizer nós apoiamos a anistia, representando seus partidos políticos, isso faz com que o tal do Hugo Mota dificilmente consiga segurar essa batata quente na boca. Dificilmente, mesmo porque ele sabe que depois tem que ir para o Senado, e lá a briga com Alcolumbre, né? Que é assim aquele tipo leitão ensaboado que ninguém consegue agarrar, porque ele é liso e joga com eles. Ele vai barrar, vai segurar, a menos que o que vem lá do norte venha de forma bombástica contra quem está tentando derrubar o Brasil. E por falar em norte, vamos falar da América do Norte, que chacoalhou o mundo no dia de hoje. O mundo econômico realmente estremeceu no dia de hoje, segunda-feira, e os principais mercados mundiais operaram com forte instabilidade, com bolsas de valores despencando, derretendo, e o dólar aumentando fortemente no mundo todo, devido ao temor de uma recessão econômica. Que coisa! As bolsas da Ásia e da Europa atingiram quedas recordes, onde o Japão, por exemplo, chegou a anunciar o circuit break, que é o fechamento da bolsa para evitar que ela quebre. Isso durante as negociações, durante o dia. E claro, houve perdas também nos Estados Unidos e no Brasil, né? E o dólar chegou a bater 5,93. Depois caiu para 5,91. Isso às 15 horas. Agora exatamente eu não sei a quanto está, mas deve ter ficado por aí. Na prática, o que Donald Trump está fazendo é quebrar o globalismo no meio. E através de um protecionismo americano, forçar os países a se sentar com os americanos e renegociar antigos acordos que hoje não favorecem aos Estados Unidos. É isso que está acontecendo. Se a coisa já estava difícil no meio do dia, ficou pior a partir do momento em que Donald Trump ameaçou adicionar mais 50% de tarifas contra a China. Olha só, dizendo que se a China não retirar seu aumento de 34% acima dos seus abusos comerciais de longo prazo até amanhã, dia 8, os Estados Unidos irão impor tarifa adicional de 50% com efeito a partir do dia 9, depois de amanhã. É uma pancada sem tamanho se isso acontecer. É uma forma de arrebentar realmente com o comércio mundial. Além disso, Donald Trump afirmou que todas as negociações com a China
sobre reuniões solicitadas com os Estados Unidos para tratar justamente dessas tarifas serão encerradas. Outra afirmação que chamou atenção também no dia de hoje foi a do vice-presidente J.D. Vance, que afirmou que os Estados Unidos retomará cada pedaço de terra dos Estados Unidos que está sendo controlado pela China. Hã? Já pensou se fizessem isso aqui no Brasil? Hã? Nenhuma única folha de grama deverá ser deles. É o que disse J.D. Vance. A guerra está declarada contra a China. Declarada. E aí, muitos se perguntam, por que Donald Trump não taxou a Rússia? Por que a Rússia está tranquila? Existem interesses comerciais? Claro que existe. A Rússia, por ser uma expoente na exportação de gás e também de trigo, ambos os itens interessam aos Estados Unidos. Mas existe uma questão geopolítica que há poucos meses atrás a China e a Rússia estavam se aproximando muito, conversando muito. E Donald Trump resolveu conversar com Xi Jinping, conversou com Vladimir Putin, né? Tentou amenizar ali o ambiente, se colocando no meio, e agora o que ele faz? Ele se coloca de vez no meio entre os dois, penalizando duramente a China e aliviando para a Rússia. Com isto, a China, de uma certa maneira, perde a força de influência na Rússia para juntos atacarem os Estados Unidos. Porque a Rússia está vendo muito interesse agora favorável a ela, junto dos Estados Unidos. Então, é uma forma de dificultar o estreitamento de relações com a China. Tanto é que Coreia do Norte também não teve penalidades tarifárias. Tudo isso é um jogo geográfico, é uma política geográfica que interessa aos Estados Unidos para que ele, com seu protecionismo, force esses países todos a sentarem com os americanos e acharem acordos que sejam mais benéficos aos Estados Unidos, já que durante décadas os Estados Unidos estão sendo benevolente, né? Aceitando uma balança comercial negativa, porque compra mais do que vende para alguns países, né? Aceitando acordos que não foram bons para os americanos. Então, para ele interessa muito mais ter acordos unilaterais, como já existe com o Chile e como vai provavelmente acontecer agora com a Argentina. Com tudo isto que aconteceu hoje, onde, por exemplo, a bolsa de Frankfurt caiu 10%, em Londres a bolsa caiu 6%, em Xangai, na China, caiu 8%, e Hong Kong despencou 13%. Tóquio, como eu disse, acionou o Circuit Breaker, que é uma forma de impedir a quebra da bolsa, né? Então o presidente Trump justificou as medidas alegando déficits comerciais elevados, especialmente da China, que ele estimou em $1 trilhão como déficit. Não vamos mais perder $1 trilhão pelo privilégio de comprar lápis da China. Foi o que disse Donald Trump. Para quem chama Trump de maluco, de louco, de fanfarrão, como a esquerda brasileira vem fazendo, as tarifas aplicadas geram preocupações quanto ao impacto nos lucros das empresas, nas cadeias de suprimentos globais e no crescimento econômico mundial. E com isto, o que acontece? Os investidores buscam o refúgio justamente nos ativos mais seguros, como os títulos do governo americano, que é praticamente 100% de garantia de cumprimento, de pagamento, né? Ou seja, isto pressiona os rendimentos para baixo, o que ajuda na queda de inflação. As tarifas aplicadas por Donald Trump elevam os custos de importação e produção e pressionam os preços ao consumidor, e com isso reduz o poder de compra, principalmente da China, que enfrenta dificuldades crescentes para manter suas exportações competitivas. Até porque a maior commodity da China é a mão de obra barata, né? E barata e escrava, que durante décadas vem mantendo os cabrestos, né,
a necessidade dos americanos consumirem com preços baixos, e com isso a balança comercial entre os dois países sempre deixa os Estados Unidos no prejuízo. E é isso que Donald Trump pretende interromper a partir de agora. Então o mundo está chiando, o mundo está reclamando, o próprio povo americano vai sentir no bolso, a princípio. Porém, o que o Trump quer? Quer que as empresas voltem a produzir dentro dos Estados Unidos. E ele promete que para quem fizer isso vai receber tarifa zero, o que barateia e muito os produtos. E o que ele quer mesmo é barrar o crescimento chinês, vai forçar a China a dar um breque, e com isso a cadeia de relações comerciais em todo o mundo serão afetadas, serão atingidas. Tanto para quem vende para a China como para quem compra da China, isso vai ser alterado. Então, a princípio está todo mundo no desespero, mas penso que num curto espaço de tempo, 1 mês, 2 meses, já começaremos a sentir as diferenças nas relações comerciais entre os diversos países do mundo. E o Brasil continua sem saber o que fazer da vida. O Itamaraty ainda não sabe como retaliar os Estados Unidos. Não sabe se vão dar o troco, se vão usar tarifas recíprocas, se vai bater forte, até porque o inquilino do Palácio do Planalto disse que o Brasil não iria se ajoelhar a Donald Trump. Mas vai fazer o quê? Estamos todos esperando para saber o que vai acontecer. Enquanto isso, a nosso direito aqui no Brasil vai lutando forte, vai batalhando para tirar da prisão aqueles inocentes do dia 8 de janeiro. E por isso a manifestação de ontem foi espetacular. Gostem ou não gostem, a esquerda mimizenta. Ok, meus amigos? Era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, claro, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis. E quem puder colaborar, ajudar o canal, eu agradeço de coração. É uma forma da gente poder continuar firmes e fortes por aqui. De resto, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.